Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre mais um gênero textual e dessa vez a gente vai falar sobre o resumo. A palavra resumir, ela significa, como vocês podem ver aí, abreviar, sintetizar, condensar, reduzir. Então assim, já está bem explicado, né? Resumo então é o quê? É você abreviar algum texto, é você reduzir ali aquele texto. Então, a definição aí de resumo. Acho que passou dois. Aí. No nosso dia a dia, deparamos com os resumos, como por exemplo na contracapa de um livro. Então, quando a gente pega aquele livro, vou mostrar aqui para vocês, que na capa tem aquela parte falando sobre o livro, né, para chamar a atenção. Para que serve aquilo ali? É para chamar a atenção do leitor, para dizer que aquele livro ali é interessante para a pessoa, né, despertar o interesse da leitura pelo aquele livro. Esse que eu peguei aqui não tem. Vou pegar outro. Por exemplo, aqui no final também tem, né, na capa de trás. E nessa parte aqui do livro, isso aqui é um resumo da história? Sim, é um breve resumo sobre a história para chamar a atenção do leitor sobre o livro que ele vai ler. O resumo também ele é uma ferramenta muito útil na hora de você estudar para uma determinada matéria. Por exemplo, está com dificuldade na matéria de língua portuguesa. Então você vai lá fazer resumo sobre o trabalhado com vocês sobre o conteúdo que foi trabalhado e vai auxiliar aí você na hora dos estudos. O resumo, então o que é o resumo? Ele é um texto que expõe as ideias essenciais de um outro texto, né? Então, de uma forma abreviada, você vai expor as ideias principais de um outro texto. Resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade da síntese e a objetividade. Então, você tem que sintetizar, né, o que está escrito ali e ser objetivo. Por isso que chama-se resumir. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em duas partes, a preparação e a elaboração. Na fase da preparação, você tem que ler atentamente o texto, né, que você pretende resumir. Procurar no dicionário palavras que você não conheça, daquele texto que você leu. Sublinhar as ideias principais, essa parte é bem importante, você sublinhar as ideias principais no texto que você está lendo. E organizar essas ideias, né, fazendo aí, vamos supor, elaborando um esquema. Um esquema você pode até enumerar ali as partes principais que você sublinhou, para que você deixe tudo organizado. Aí na fase de elaboração, o que você vai fazer? Você vai se referir apenas às ideias principais sublinhadas. Então, você vai colocar aquelas ideias que você sublinhou, você vai trazer para o papel. Lógico que obedecendo aquela ordem, né? Que é do esquema que você fez. Aí, depois você vai dizer as coisas de um modo um pouco diferente, né? Então, substituindo algumas palavras, mas de mesmo sentido. Você pode substituir uma palavra que você acha que aquela palavra está né, que você não entende o significado, ou acha que quem vai ler aquele resumo não entende o significado, então você vai lá e substitui aquela palavra por outra palavra que tenha o mesmo, né, o significado equivalente. Usar a linguagem simples e direta, né? Verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Então, o seu resumo, você não vai pegar partes soltas lá do texto original e colocar desordenadamente. Você tem que vir colocando ali numa sequência para que tudo faça sentido, né? Então, na elaboração do resumo, o que você deve fazer? O que você não deve fazer, na verdade. Acrescentar informação, fazer comentário pessoal, usar discurso direto, né, na primeira pessoa, copiar textualmente o que sublinhou. Então, você não vai copiar de lá para cá sem mudar nada. Você vai mudar, assim, algumas palavras, ver o que fica melhor naquele texto. Mas você não vai acrescentar comentários pessoais, porque isso aí já pertence à resenha. Não, aí, se você faz isso, você não está mais fazendo um resumo, né? Não esqueça de reler o que você escreveu para tudo. Gente, se você vai fazer uma redação, se você vai fazer um resumo, se você vai fazer uma resenha, depois de feito, você tem que ler, né? Você tem que ir reler o que você escreveu para que você veja se verificar a pontuação, a ortografia, a construção das frases, se tudo está fazendo sentido. E você tem que lembrar que resumir é abreviar. Né? Por isso tem que ter atenção aí ao tamanho do texto. No final do seu texto, ele não pode ser maior do que o texto que você está resumindo. Porque a intenção é o quê? Abreviar uma coisa que você leu, né? Para que fique menor.